Quem são as pessoas que rompem? Quem são as pessoas que crescem? Quem são as pessoas que vencem? Quem são as pessoas que prosperam? É gente que tem foco, é gente que tem propósito, é gente que tem um objetivo de vida, é gente que sabe aonde quer chegar e faz o que é preciso para chegar. Esses estão vencendo. Todos bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Para quem quiser anotar, o título da nossa mensagem diga comigo, saia da caverna. Vira para quem está ao teu lado aí, diga isso, diga assim, saia da caverna. É isso aí. É isso aí, vamos lá, deixa eu ler com você. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Repita isso comigo, por favor. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve o quê? Elias teve o quê? E fez o quê? Fugiu. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Olha que coisa. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias se vê diante de uma nova realidade. Agora, ele é ameaçado. Ameaçaram tirar a sua vida. E esse profeta que enfrentou sozinho e venceu 850 falsos profetas. Esse homem que orou e viu Deus responder com fogo, fogo descer do céu, agora se encontra fugindo no deserto, abatido, com medo e desejando a própria morte. Eu quero que você repita isso aqui comigo, por favor. Diga assim, as palavras de Jezabel ecoaram na mente de Elias, diga, e o empurraram para uma caverna. Aquela ameaça, aquelas palavras que foram liberadas contra ele entraram de tal forma que esse homem que realizou feitos tão extraordinários, coisas tão especiais, agora fugiu. Agora teve medo. Agora pediu a própria morte. Agora estava escondido. E eu quero que você reflita nisso comigo, por favor, e leve isso muito a sério, porque eu já vi isso acontecendo muitas vezes na minha caminhada. A pessoa
ela vive algo especial, ela vive um momento especial, ela vem num momento bom, um momento importante da vida dela, muitas vezes ela vem numa sequência de vitórias, de conquistas, de realizações importantes para ela, e de repente essa pessoa é atacada. Ela é atacada emocionalmente, ela é atacada espiritualmente e muitas vezes fisicamente. Entende o que eu quero mostrar ou não? Sim ou não? Como assim, bispo? Atacada? É exatamente isso. A pessoa é atacada. Sabe quando vem aqueles levantes, aquelas situações de todos os lados e a pessoa não consegue entender o porquê que aquilo está acontecendo? Ela não consegue entender, ela não consegue discernir de onde vem aquelas situações, aquilo simplesmente acontece. Foi o que aconteceu com Elias. E isso mostra como o diabo age na vida das pessoas. Muitas vezes ele usa uma palavra, muitas vezes ele usa uma conversa, um diagnóstico, muitas vezes ele usa uma notícia e ele oprime a pessoa de tal forma com aquilo que o medo toma conta da vida dela, que a insegurança, a preocupação toma conta da vida dela. E aquela pessoa que vinha numa sequência tão bacana, uma sequência de vitória, uma sequência de crescimento, de avanço, de realizações importantes, agora se vê fugindo. Agora se vê abandonando aquilo que Deus fez na vida dela e se escondendo por medo. Medo do que vai acontecer com ela, medo do que vai ser, medo de como as coisas vão fluir, medo disso, medo daquilo outro, e a pessoa começa a fugir. Entende o que eu quero mostrar ou não? Sim ou não? Eu quero que você preste atenção porque eu estou dizendo, eu já vi isso acontecendo dezenas, centenas de vezes ao longo da minha trajetória. Isso aqui não é a história do Elias, não estou te contando a história do Elias, posso estar contando a sua história. Se eu perguntar aqui nessa reunião, é possível que eu encontre pessoas que estão vivendo essa realidade. Nessa reunião, nesse momento aqui, é possível que haja pessoas vivendo essa realidade. Gente sendo atacado, gente sendo afrontado. E a pessoa não consegue discernir o porquê, ela não consegue entender o porquê. Amém? Mas vamos lá. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Repita comigo, por favor. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Sabe aquele momento que você não está bem e parece que nada ameniza aquela situação? Parece que nada é o suficiente para reverter aquela situação? Elias estava assim, ele se sentia assim.
Olha que coisa, o Senhor trouxe pão, o Senhor trouxe água para que ele comesse, para que ele bebesse, na tentativa de levantar, na tentativa de fortalecer, de dar um novo norte para aquela situação. Ele comeu, ele bebeu, ao invés de se levantar e reagir, ele se deitou novamente. Aí o anjo vem, toca nele de novo, mexe com ele de novo e diz a ele: ó, escuta, levanta porque tua caminhada é longa. Levanta, come e bebe porque a tua caminhada vai ser longa. Eu tenho uma observação para fazer para você aqui, eu quero que você pense nisso, por favor. Todas as vezes que você se deixa, por que o anjo disse a ele: levante, come e bebe porque a tua caminhada vai ser longa? Porque é o que acontece todas as vezes que uma pessoa se deixa levar por sentimentos. É o que acontece todas as vezes que a pessoa se deixa abater por algo. Coloca uma coisa dentro de você: todas as vezes que você se deixar abater, o prejuízo é só seu. Sabia disso? Todas as vezes que você se deixa levar por algo, você se abate e retrocede, o prejuízo é seu. Olha que coisa, ele entrou no deserto com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, se escondeu numa caverna, e eu vou ler com você daqui a pouco, para ouvir o Senhor dizer a ele: o que você está fazendo aí? Levanta e volta. Entendeu ou não? Sim ou não? A pessoa se deixa levar, se deixa vencer, cede para um momento, cede para uma emoção, cede para um pensamento, cede para um sentimento, ela retrocede na vida, retrocede em obras, retrocede na fé, ela volta atrás em muita coisa que não poderia, para ouvir Deus dizer assim: ó, escuta, fulano, Beltrano, o que você está fazendo aí? Volta. Entendeu como é que é ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você vai. Você pode até ir. Você pode até ceder. Mas o prejuízo é teu. Sabe por quê? Porque você vai ter que voltar. E qual é o problema disso, bispo? O problema é que o voltar é sempre mais difícil. O fazer de novo é sempre mais difícil. É verdade ou não é? O ter que se levantar é sempre mais difícil. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, repita comigo, por favor, diga assim: aquele que está em pé, diga cuide para que não caia. Está em pé, sim ou não? Meu Deus do céu. Está em pé, sim ou não? Então o que a Bíblia diz? Cuide para que não caia. Está de pé? Está bem? Graças a Deus por isso. Agora é o seguinte: cuide para que não caia. Sabe por quê? Porque se cair, levantar dá mais trabalho. Se cair, levantar é mais difícil. Se retroceder, vai ter que fazer o caminho de volta. Olha que coisa interessante, né? Quando foi para ele ir, o anjo foi lá, levou pão e levou água, certo? Leu comigo isso, sim ou não? Quando o Senhor mandou ele voltar da caverna e fazer o que ele tinha que fazer, não teve pão nem água. Lê a história. Para ir teve pão e água, para voltar teve que se virar. Não teve pão e não teve água. Para voltar é mais complicado. Para voltar é mais difícil. Por isso a Bíblia ensina: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por isso que a gente sempre fala sobre isso. Olha, não ceda. Não ceda. Você vê que coisa, né? Deus estava ali o tempo todo insistindo com a mudança. Deus estava ali o tempo todo criando formas para levantar aquele homem, para não deixar seguir aquele caminho, para não deixar seguir aquela direção, para não deixar tomar aquela decisão, porque Deus já sabia do final daquilo. Ele ia bater lá na caverna e ia ter que voltar. Já sabia que o caminho não ia ser fácil, mas... Sabe quando você tenta com uma pessoa, sabe quando você insiste com uma pessoa, sabe quando Deus está ali mostrando amor, mostrando misericórdia, Deus está criando formas, Deus está criando meios, Deus está mexendo aqui, mexendo ali, para não deixar fazer, para não deixar retroceder, para não deixar parar, para não deixar tomar determinadas decisões, e a pessoa está insistindo naquilo. Chega uma hora que de tanta pessoa insistir, Deus vai deixar.
É mais ou menos assim, ó. Eu quero. E eu quero, mas eu quero. Então, já que você quer, vai. É isso que você quer tanto? Vai. Sabendo o seguinte, é bater e voltar. Entendeu ou não? Vai chegar e vai voltar. Por que isso, bispo? Porque não tem outro caminho. O que Jesus disse? Eu sou não tem outro caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o. Então, todas as vezes que uma pessoa se desvia, sai do caminho, ela vai ter que voltar. Todas as vezes que uma pessoa sai do propósito, ela vai ter que voltar. Se quiser ser bem-sucedido, se quiser ser feliz, se quiser uma vida abençoada, vai ter que voltar. Amém, minha gente? Amém, pessoal? A pessoa pode até insistir em permanecer da mesma forma, mas ela nunca vai poder dizer que Deus não tentou. A gente pode até, por teimosia, por capricho, por orgulho ou por alguma outra coisa, seguir a direção errada, mas ninguém nunca vai poder dizer que Deus não tentou impedir. É verdade ou não é? Nunca alguém vai poder dizer assim, mas ninguém fez nada. Não fez. Fez. Ele sempre faz. Ele usa pessoas, ele usa lugares, ele usa situações, Deus sempre usa alguma coisa. Ele sempre usa de alguma forma. A Bíblia não diz que de uma forma ou de outra Deus sempre fala. Se nós ouvimos ou não, uma outra história, mas de uma maneira ou de outra Ele sempre fala. Deus está sempre falando, está sempre mostrando. Amém? Aí diz assim, ó, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Repita comigo, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, meu Deus do céu? Elias, isso não é lugar para você. Elias, meu filho, tem um propósito tão grande com você, tem coisas tão poderosas para a tua vida. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, sabe tudo aquilo que você viveu, sabe tudo aquilo que você passou, sabe tudo aquilo que aconteceu até agora? Lembra quando você orou para parar de chover e não choveu mais por 3 anos e meio? Lembra quando você orou para voltar a chover e voltou a chover sobre a terra? Lembra quando você orou e disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, o fogo desceu, consumiu o capitão e os seus 50 2 vezes. Lembra quando você orou e o fogo desceu e consumiu o holocausto, consumiu a pedra, consumiu tudo que tinha ao redor e até a água ele lambeu. Lembra de tudo que aconteceu com você? Lembra quando você venceu os 450 profetas de Baal? Lembra de tudo isso? Então, isso era só o começo. Isso é só a ponta do que eu tinha para fazer com você e através de você. Agora é o seguinte, o que você está fazendo aí? Observe que, por muito pouco, às vezes, as pessoas acabam trocando tudo aquilo que Deus tem com elas por nada. É verdade ou não é? Às vezes por muito pouco. Por um sentimentozinho, por um pensamentozinho, por uma besteira, por alguma coisa que aconteceu. E aí, vamos mais a fundo nisso aqui. Entrou numa caverna e passou a noite. Uma caverna pode ser muita coisa. A caverna pode ser tua casa. A caverna pode ser teu trabalho. A caverna pode ser teu escritório, a tua sala. A caverna pode ser um relacionamento. A caverna pode ser uma amizade. A caverna pode ser um vício. A caverna pode ser, inclusive, um problema de saúde. Como assim, bispo? Simples. A caverna
é tudo aquilo que uma pessoa usa para se esconder, diga comigo, da realidade. A caverna é tudo aquilo que uma pessoa usa para se esconder da realidade. Quantas pessoas vivem enfurnado dentro de casa, mas não é porque ela gosta de estar em casa, é porque não quer enfrentar a vida. É ou não é? Sim ou não? Quantos profissionais, quantos empresários, quantas pessoas vivem trancado na empresa, trancado no escritório, trancado na sua sala, não é porque ele gosta da sala, não é porque ele tem muito trabalho, não é porque a empresa está lotada de trabalho, é porque ele não tem coragem de sair para enfrentar o que ele precisa enfrentar. Ele se esconde, ele fez daquilo uma caverna. Quantas pessoas entraram num relacionamento tóxico e estão naquilo por medo? Medo de sair, medo de ficar sozinho, medo de não encontrar alguém, medo da solidão, medo, e a pessoa se esconde naquele relacionamento tóxico, abusivo, que só traz dor de cabeça, aflição para a vida dela. Mas por medo ela fica naquilo, por medo ela permanece naquilo. Quantas pessoas fizeram de um problema de saúde uma caverna, ela se escondeu naquele problema e ela não sai de lá porque é a forma que ela encontrou de chamar atenção para ela. Porque, isso aqui é sério, olha aqui para mim, por favor. Eu já atendi isso aqui, tá? A gente que atende gente enferma, gente doente o tempo todo, eu já cansei de ver isso aqui. Pessoas que aprenderam a manipular a família, manipular outras pessoas por conta de uma enfermidade, através de uma enfermidade. Porque quando ela ficou doente, ela descobriu que todo mundo deu a ela atenção que nunca deram. Quando ela ficou enferma, ficou doente, ela descobriu que todo mundo passou a prestar atenção nela. Então, por atenção, por carência, a pessoa aprendeu a fazer uso daquela enfermidade, daquele problema de saúde para manipular outros. Por isso, posso dar um conselho para você? Eu sempre falo sobre isso. Quer que uma pessoa seja curada? Nunca a trate como doente. Entendeu ou não? Sim ou não? Quanto mais você tratar como doente e colocá-la na posição de doente, de vítima, mais ela vai viver dessa forma, mais tempo aquilo vai se estender. É que ela seja curada logo, trate como uma pessoa sadia. Não alimenta o vício da enfermidade. Não alimenta o problema, porque quanto mais você alimentar o problema, pior ele vai se tornar. Mais tempo a pessoa vai permanecer naquilo. E é aquela história, diga assim comigo, por favor, tudo que eu foco, diga expande. Se eu foco o problema cresce. E estou dando só um exemplo aqui, tá? Estou dando só um exemplo. Elias se escondeu na caverna. A caverna é tudo aquilo que a pessoa usa para se esconder da realidade, para fugir de uma realidade que ela não quer enfrentar, para fugir de algo que ela não quer encarar, ela quer distância daquilo, ela não quer se deparar com aquilo, ela não quer ter que enfrentar aquilo. Então, ela usa uma situação para se esconder daquilo. É a caverna dela. É para onde ela foge. É onde ela se refugia. Quem entende, por favor? Você sabe que assim, eu costumo dizer que todas as pessoas têm a sua válvula de escape. Quando são pressionadas de alguma forma, ela foge para lá. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que usa droga, tem gente que mente, tem gente que compra, tem gente que come. Cada um tem sua válvula de escape. Tem gente que dorme. Tem gente que fala. Tem gente que briga. Tem gente que fica quieto. Cada um tem a sua válvula de escape. Então, nós precisamos entender e enfrentar. Entender quais são os nossos desafios e romper com eles, vencer cada um deles. E não
fazer desses desafios esconderijos. E não fazer desses desafios cavernas onde nós nos escondemos para não enfrentá-los. Porque senão, isso não tem fim. Olha que coisa, no tempo de Gideão, a Bíblia diz que eles viveram por 7 anos oprimidos. Os inimigos oprimiram o povo. Eles entravam na terra como um enxame de gafanhoto, destruía a lavoura, matava o gado, roubava, saqueava as casas, não sobrava nada. A Bíblia diz que não sobrava nada. E por medo de se levantar e enfrentar aquele inimigo, enfrentar a situação, o povo se escondia em caverna, o povo se escondia em cisterna. Aonde eles achavam um buraco, eles estavam escondidos. Aonde encontravam um buraco, eles entravam e se escondiam. Por medo. Medo de enfrentar o inimigo, medo de enfrentar o problema. Não porque eles não tivessem capacidade, mas é porque, diga assim comigo, por favor, eles não acreditavam na mudança. Não é porque eles não tinham capacidade, é porque não acreditavam na mudança. Tanto é que a Bíblia diz que Gideão estava lá malhando trigo no lagar, que era um tanque de prensar uva, e o Senhor estava observando, o anjo estava sentado na árvore observando, vendo o que aquele homem estava fazendo. Até que chegou o dia que o Senhor se manifestou, o anjo se manifestou e vira para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Numa outra tradução diz, poderoso guerreiro. Você vê que tinha um guerreiro valente dentro dele, mas ele não sabia daquilo. E aí Gideão vira e diz assim: mas se o Senhor é comigo, então aonde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quer dizer, aonde está tudo aquilo que eles viveram? Onde está aquele Deus que fez tantos milagres? O Senhor vira e diz assim para ele: olha, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí acontece o que a gente vê, né? A pessoa vai, ela enfrenta, ela fala, mas quando chega o momento de agir, ela recua, né? Gideão vira e diz assim: Senhor, mas como é que eu vou livrar esse povo? Eu sou o menor da minha casa, minha família é mais pobre. Como é que eu liberto esse povo? Está vendo como é que é? Não é porque eles não tinham condições eles tinham. Só que eles não acreditavam naquilo. Tem muitas coisas na vida de uma pessoa que não acontece, que não muda, não é porque ela não tem condição, não é porque ela não tem capacidade, não é porque ela não tem força para aquilo, não é porque ela não tem entendimento para aquilo, é porque ela não acredita que aquilo possa acontecer na vida dela. Ela não acredita que aquilo pode mudar. Ela ainda não tomou posse de verdade. E aí ela fica na mesma situação. Ela fica ali passando pela mesma situação, vivendo a mesma situação. Aquilo não rompe, aquele ciclo não termina, não acaba. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Diz assim, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ó o padrão, ó a repetição. Quando é confrontado, apresenta, diga comigo, justificativas. Quando ele foi confrontado, ele começou com as justificativas. Olha, sabe o que é? É que os israelitas, o teu povo rejeitou a aliança. O teu povo quebrou os teus altares. Morreu todo mundo, só eu fiquei, e agora estão querendo me matar. Olha, sabe o que é? É porque
Diga assim comigo: sempre haverá uma justificativa. Sempre. Sempre vai haver uma justificativa. Sempre vai haver uma justificativa para fazer, sempre vai haver uma justificativa para não fazer, sempre vai haver uma justificativa do porquê foi, sempre vai haver uma justificativa do porquê não foi, sempre, sempre. Quem quer justificativa sempre encontra uma. É verdade ou não é? Quem quer justificativa sempre encontra. Qual que é o problema disso, bispo? O problema disso é que é o seguinte: quem se torna bom em dar justificativa normalmente não é bom em mais nada. Entendeu ou não? Sim ou não? Uma pessoa que é boa em dar justificativas, pode ter certeza que ela não é boa em mais nada. Conselho. Diz que se fosse bom a gente não dava, vendia, né? Mas vou dar mesmo assim, sem cobrar nada. Começou com muita justificativa, sai fora. Entendeu? Começou com muita desculpa para isso, para aquilo outro, sai fora. É fria, é problema, vai dar dor de cabeça, não vai corresponder. Entendeu? Não vai corresponder. E a pergunta que nós precisamos fazer é: justificar vai adiantar? Justificar vai resolver o problema? Provavelmente não. Então, é melhor ir direto ao ponto, fazer o que precisa ser feito. É ou não é? Sim ou não? É melhor ir direto ao ponto, fazer o que precisa ser feito e amenizar a situação. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? Mais uma vez, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo? Mas olha que coisa, né? Veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí depois de tudo isso vem uma voz, como uma brisa suave, sabe? Como um sussurro. E pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo nessa condição? Sabe, diga assim comigo, por favor: a opressão grita. Diga assim: o diabo grita. A opressão grita, o diabo grita. Mas a libertação, a mudança, ela vem numa voz suave, uma voz que traz paz, uma voz que traz tranquilidade, uma voz que traz alívio, que traz descanso. Quando você vê muito barulho, quando você vê muita bagunça, quando você vê muito alarido, fica atento. É possível que Deus não esteja lá. Entendeu ou não? Porque, olha que coisa, Deus fez tudo aquilo, fez todo aquele movimento, e aí depois Ele vem e fala, uma voz mansa, uma voz suave. O que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que nós precisamos estar atentos à voz de Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo quando parece estar tudo bagunçado, tudo desordenado. Preciso me atentar para o que Deus está falando, para o que Deus está querendo me mostrar.
para onde Deus está querendo me conduzir. Porque é assim, né? As pessoas tendem a seguir aquilo que faz mais barulho, que chama mais atenção. Você já viu o que acontece quando alguma coisa passa na rua fazendo muito barulho? O que as pessoas fazem? O que elas fazem? Não sei, bispo, nunca fiz isso. Duvido. Sai para ver. É assim ou não é? Está todo mundo quietinho dentro de casa, ouviu um trem fazendo barulho lá fora, o negócio fazendo... Sai para ver. Para tudo para ver. É assim ou não é? Você viu como é que é fácil distrair as pessoas? Viu como é que é fácil chamar atenção? É só fazer um movimento diferente, um barulho diferente, um negócio diferente, que todo mundo para olhar. Mas nem sempre Deus está lá, nem sempre Ele está na bagunça, nem sempre vai estar lá no barulho. Uma voz mansa, uma voz suave. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Repetindo a história. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha que coisa, né? Eu estava pensando nisso hoje. Olha como é que Deus resolveu o problema do Elias. Diga assim comigo, por favor, dando a ele, diga, um novo propósito de vida. Entendeu? Como é que Deus resolveu o problema do Elias? Como é que Deus tirou o foco do Elias daquela situação, daquela ameaça, daquele problema que fez ele parar numa caverna, dando a ele um propósito de vida? Bispo, o que eu preciso fazer para me levantar? Bispo, o que eu preciso fazer para dar a volta por cima? Bispo, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? Você precisa de propósito. Você já viu pessoa de cabeça vazia, de mente vazia chegar a algum lugar? Sim ou não? Você já viu gente que fica vagueando por aí, sem saber o que quer da vida, sem saber para onde quer chegar, para onde quer ir, aonde quer chegar, sem saber o que está fazendo? Você já viu gente com esse perfil chegar a algum lugar? Sim ou não? Não tem. Quem são as pessoas que rompem? Quem são as pessoas que crescem? Quem são as pessoas que vencem? Quem são as pessoas que prosperam? É gente que tem foco, é gente que tem propósito, é gente que tem um objetivo de vida, é gente que sabe aonde quer chegar e faz o que é preciso para chegar. Esses estão vencendo. Esses estão crescendo. É gente que não se distrai por besteira. É gente que não foge para a caverna porque alguma coisa aconteceu. É gente que não se esconde porque alguma notícia chegou, porque falaram alguma coisa, porque recebeu um diagnóstico por isso ou por aquilo. Não, eu tenho um propósito. Diga assim comigo, por favor, isso só vai acontecer na minha vida. Diga o que Deus permitir que aconteça. Entendeu? Coloca isso dentro de você. Você não tem que ter medo de problemas, você não tem que ter medo de notícias, você não tem que ter medo de diagnóstico, você não tem que ter medo de nada. Sabe por quê? Só vai acontecer na tua vida o que Deus permitir que aconteça, meu filho. Se Ele não permitir, não vai acontecer e pronto. Entendeu? E se Ele permitiu, eu preciso entender o propósito disso. O que Ele quer que eu aprenda com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? O que Ele está querendo moldar em mim através dessa situação? Então, quanto mais cedo eu aprender e der a Deus o que é preciso, mais cedo eu saio daquilo e vou embora.
Então eu não vou parar porque alguma coisa aconteceu. Não vou retroceder porque alguma coisa aconteceu. Eu não vou me esconder numa caverna porque algo. Ai, agora também eu quero morrer. Cuidado. Cuidado. Parece brincadeira, né? Seria cômico se não fosse trágico. A Bíblia diz assim, diga comigo, como falastes aos meus ouvidos, diga assim, eu farei a voz. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Porque o que você pedir vai acontecer. Entendeu ou não? Cuidado, a gente precisa focar na coisa certa. Deus resolveu o problema do Elias dando a ele um novo propósito de vida. Deus fez com que ele voltasse para a missão. Ele tinha saído da missão. Ele tinha saído do propósito. Deus fez voltar para o propósito. Vai ungir, tem rei para você ungir, tem profeta para você ungir, tem coisa grande aí pela frente com você. Tem coisa grande para você fazer. E você aí preso à besteira. Você aí preso a situações. Escuta, rapaz, se eu fiz você sozinho vencer 850 homens, agora você está aí escondido por causa de uma mulher, da ameaça de uma mulher. Entendeu ou não? Sim ou não? Às vezes a pessoa, ela venceu coisas tão grandes, ela venceu coisas que, humanamente falando, era impossível, ela venceu coisas, passou por cima de situações que pareciam ser o fim dela, e agora, por conta de uma coisa menor, ela está ali, parada, pensando besteira, alimentando autocomiseração, sentimento negativo, pensamento negativo. Não, levanta a cabeça e enfrenta isso. Levanta a cabeça e encara isso. Lembra do Davi? O Davi, quando enfrentou Golias, tentaram vestir uma roupa nele, uma capa nele, ele não estava acostumado a usar aquilo, ele já não conseguia se mexer direito, já não conseguia andar direito, ele tirou tudo aquilo, tirou aquela capa, tirou aquela proteção, jogou escudo fora, jogou lança fora, jogou tudo fora, foi lá, pegou 5 pedrinhas, colocou no alforje de pastor dele, preparou o estilingue, a tiradeira dele e foi de encontro com o gigante. O gigante vira e diz para ele, escuta, rapaz, você está pensando que eu sou algum cão? Você vem lutar comigo com um pedaço de pau, com pedra? Eu vou te matar. Eu vou cortar tua cabeça. Davi vira, imagina você a cena, né? Imagina-se a cena, aquele cara já pegou aquela pedra na mão, colocou na tiradeira dele e já foi rodando aquele negócio e foi de encontro com o gigante. Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E pá, deitou. Deu nem tempo para pensar. É isso que você tem que fazer com o problema. Você não tem que dar tempo para o problema pensar. Entendeu? Você não tem que dar tempo para o problema crescer, você não tem que dar tempo para a situação crescer, você não tem que dar tempo para isso evoluir. Vai e resolve. Não tem aquela expressão que muitos usavam aí, mata no ninho. Entendeu? Vai lá e mata o problema no ninho. Já resolve a situação. Vai deixar crescer. Não vai deixar tomar volume. Não vai deixar tomar proporção. Não vai deixar aquilo chegar num ponto que vai ficar difícil para enfrentar. Não, já vai lá, resolve aquilo, acerta aquilo. Amém, pessoal? Amém, minha gente? É isso. Sai da caverna. Diga de novo para quem está ao teu lado, sai da caverna. Entendeu? Diga assim, não tem alternativa para você. Tem alternativa para você, meu filho, sai da caverna. Não tem. Não tem. E aí, fique em pé, por favor. Tem algumas observações importantes que eu quero fazer para você. Primeiro, reconheça as suas fraquezas. Ninguém luta contra aquilo que não acredita. Ponto.
Não tem como ajudar uma pessoa a vencer um problema que ela não acredita que tem. Não tem como ajudar uma pessoa a vencer uma situação que ela não acredita que exista. E vai por mim, eu já vi muito isso acontecer. Às vezes está tudo dando errado na vida da pessoa, está todo mundo vendo, nada funciona, nada prospera, as coisas não acontecem, e aí você vai conversar com a pessoa, não, mas não tem nada errado na minha vida. Não, mas está tudo bem. Não, mas eu não estou vendo nenhum problema. Como é que você vai ajudar uma pessoa se ela não acredita que existe aquele problema, aquela situação? Então, ponto de partida, eu preciso reconhecer, tem um problema. Preciso tratar, tem que vencer. Amém? Faz parte. Não é errado uma pessoa se sentir cansada, todos nós, em algum momento nos sentimos assim. Qual é o problema então, bispo? O problema é a pessoa desistir. O problema está na pessoa fugir, quando ela deveria confiar em Deus. Olha o que Davi dizia, Salmo 27. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, diga comigo, tropeçaram e caíram. Não foi Davi quem tropeçou e caiu, os seus inimigos tropeçaram e caíram. Aqueles que vieram contra ele tropeçaram e caíram. Isso é cumprimento de promessa. Lembra que está escrito lá em Deuteronômio, por um caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão de diante de ti? Pode até vir por um caminho, meu filho, mas por 7 vai fugir. Pode até se levantar por um caminho, mas por 7 vai correr, não vai prevalecer. Amém? Não vai. Aí ele diz assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Quer dizer, aconteça o que acontecer, eu confio em Deus. Minha vida não está nas minhas mãos. Sabe, a melhor coisa que existe, a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa é a vida dela estar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque quando a vida de uma pessoa realmente está nas mãos de Deus, ela não teme mais nada. Ela não tem mais problema nenhum. Até a morte deixa de ser problema para ela. Sabe por quê? É como Paulo dizia, viver é Cristo e morrer é ganho. Quer dizer, se eu vivo, eu estou com Cristo, se eu morro, eu estou com Cristo. Então, viver para mim é Cristo, morrer é ganho. De qualquer jeito, estou feliz da vida porque eu estou com Cristo. Então, para mim, não importa. Até a morte deixa de ser um problema. Quando a vida da pessoa realmente está nas mãos de Deus, nem a morte incomoda mais ela. É forte isso, não é? Sim ou não? Nem a morte é problema para ela, porque de qualquer jeito ela está com Cristo. Então, que diferença faz? Elias pediu a morte, diga comigo, Deus lhe deu a vida. Deus deu a ele comida, Deus deu a ele água, Deus deu a ele saúde para continuar aquela jornada. Deus não deu a Elias o que ele pediu, sabe por quê? Porque Deus não vai dar nada a alguém que fuja ou que seja contrário à sua palavra. Deus só vai dar aquilo que está alinhado à sua palavra. Por isso, as nossas intenções e as nossas motivações precisam estar alinhadas com Deus. Deus não vai dar nada que prejudique uma pessoa. Deus não vai dar nada que seja um problema. Se Ele fizer, é para crescimento, é para vitória. Deus não curou só daquele sentimento. Ele curou o corpo, Ele curou as emoções. Sabe por quê? Diga comigo, o que Deus faz é completo. A obra que Deus faz é completa. Deus não faz nada pelas metades. Absolutamente nada. Em momentos de pressão, ouça a voz de Deus. Diga assim comigo, por favor. Ele fala, diga no secreto, diga no silêncio de um coração quebrantado.
Deus fala no secreto, Deus fala no silêncio de um coração quebrantado. Por isso nós precisamos parar para ouvir a Deus. Não sei, parece que Deus não fala comigo, mas você tem parado para ouvir a Deus? Porque se você não parar para ouvir, você não vai ouvir mesmo. Quanto tempo a gente investe em buscar isso? Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero entender a tua vontade. Senhor, eu quero, me ajuda. Quanto tempo nós investimos realmente nisso? Diga assim comigo, por favor. Diga, não saia do propósito. E se saiu, volte. Aconteça o que acontecer, não saia do propósito. E se saiu, volte. Se saiu do propósito, volta para ele, não sai não. Elias entrou no deserto abatido, mas saiu restaurado. Você sabe que essa é uma coisa que, sempre que eu leio e falo sobre deserto, isso é uma coisa que mexe comigo, né? O mesmo deserto que derruba uns é o que levanta outros. O mesmo deserto que derruba algumas pessoas, algumas morrem nele, é o que levanta outros e promove outros. Pensa nisso, por favor. Pensa nisso. João Batista viveu no deserto. A Bíblia diz que nascido de mulher não houve ninguém igual a ele. Moisés, antes de conduzir o povo à terra prometida, passou 40 anos no deserto. Aquilo não foi para destruição dele, aquilo foi para crescimento dele, porque ele precisava conhecer o caminho, ele precisava conhecer a trajetória, ele precisava saber o que ele estava fazendo quando ele estivesse conduzindo aquele povo para a terra prometida. Então, tô passando pelo deserto. Ok. Passar a gente pode passar. Agora, que jeito nós estamos passando? Estou chorando, me lamentando, morrendo por causa do calor, sem água para beber, ou eu estou ali crescendo, aprendendo, evoluindo, vivendo experiências novas com Deus? Tem as duas situações na Bíblia. Tem as duas. Tem os dois exemplos aqui. Quem entendeu, por favor? Saia da caverna. Todos nós podemos ser afrontados em algum momento. Todos nós podemos ser atacados em algum momento. Todos nós. E somos. Agora, o que vai determinar o resultado é a forma como você lida com essa afronta. É a forma como você se posiciona diante dela. Elias se escondeu, teve que sair e voltar, teve que fazer o caminho de volta. Eu acredito 100% que isso aqui não ficou aqui registrado por acaso. Isso aqui, essa história, ela ficou registrada aqui com um propósito: deixar claro que todas as vezes que uma pessoa fugir, todas as vezes que ela se esconder, todas as vezes que ela sair do propósito, só tem uma alternativa para ela: mais dia, menos dia, vai ter que voltar. Então, não vão perder tempo, né? É melhor permanecer. Já que estamos, é melhor permanecer. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Nós vamos orar. O que é que tem te afrontado? Que situações têm se levantado contra você? O que é que talvez vem acontecendo aí e que tem roubado tua paz, tem roubado tua alegria, tem roubado teu sono? O que é que tem acontecido aí que tem te colocado preocupado, ansioso, inquieto? O que é que tem acontecido aí e que tem te deixado numa condição de alerta,
Você está o tempo todo alerta, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é que vai ser, você não sabe como é que isso vai terminar. Isso tem te deixado o tempo todo em estado de alerta. Você talvez já nem descansa mais, a tua cabeça não descansa, você está o tempo todo ligado, porque a coisa precisa mudar e não está mudando, precisa acontecer, não está acontecendo, e já está te deixando tenso, está mudando a tua rotina, está mudando a rotina da tua casa, está mudando a rotina do teu trabalho, a rotina da tua empresa. O que é que está acontecendo aí? O que é que está mexendo com você? Isaías 43 diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando atravessares as águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha, não importa o que você passar, não importa o que você está passando, não importa o que você está acontecendo, saiba de uma coisa: isso não tem poder sobre você, isso não tem poder sobre a tua vida. Você vai passar, isso não vai te atingir, você vai passar, isso não vai te prejudicar. Você pode até ter entrado nessa situação, mas ela não vai prevalecer contra você, ela não vai prevalecer contra a tua vida. Se levanta, creia nisso, creia nisso. Não importa se é mar, não importa se é fogo, não importa qual é o problema, não importa qual é a situação. O Senhor é aquele que te formou, foi Ele quem te resgatou, Ele te chama pelo nome. Ah, querido, Deus chama muitos de vocês hoje pelo nome. Às vezes parece que você está sozinho, às vezes parece que você está caminhando sozinho, parece que ninguém está te ouvindo, parece que as coisas não estão caminhando, parece que você não está tendo resposta. Não, Ele está te ouvindo, Ele te resgatou, Ele te chama pelo nome, Ele está dizendo: olha, não se preocupe, isso não tem poder sobre você, isso não tem poder sobre a tua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha, aquieta o teu coração em nome do Senhor Jesus, e saiba que Ele é Deus. Ele vai ser exaltado nessa situação, Ele vai ser exaltado através daquilo que tem se levantado contra você. Não se preocupe, tira os olhos do problema, volta os teus olhos para Ele, tira o teu coração do problema, volta o teu coração para Ele. Aquieta o teu coração, confia nele, em nome do Senhor Jesus. Com o seu poder Ele faz grandes coisas, o poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder Ele fez grandes coisas, o poder do Senhor já te deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você, com os teus olhos fechados, diga isso: eu creio, Senhor, eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre, eu creio na mudança da minha vida, eu creio na mudança dessa situação, eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nenhum problema vai prevalecer contra a minha vida, nenhuma situação contrária vai prevalecer contra a minha vida, nenhum inimigo, por mais poderoso que ele se mostre, em nome de Jesus, vai prevalecer. Não, eu declaro, todos eles vão cair por terra, todas as situações contrárias, negativas, vão cair por terra. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, seja lá qual for a adversidade, seja lá qual for o enfrentamento, em nome de Jesus, seja lá qual for a dificuldade, ela vai cair por terra, ela não vai prevalecer, em nome do Senhor Jesus.
Jesus, seja um problema financeiro, um problema de saúde, seja ele uma situação de família ou qualquer outra coisa, em nome do Senhor Jesus, não vai permanecer, não vai prevalecer. E eu quero que você declare isso. Todos os problemas que eu tenho enfrentado vão cair por terra, todas as situações que têm se levantado contra a minha vida vão cair por terra, todas as afrontas vão cair por terra, todas as investidas do diabo contra a minha vida não vão permanecer, não vão prevalecer. Diga: eu repreendo agora, eu dou uma ordem no nome de Jesus, toda força maldita saia, toda carga negativa saia. Diga: todo peso, toda opressão saia, em nome do Senhor Jesus. Todos os levantes caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó santo e poderoso Deus, ó Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, ó meu Deus, eu oro por essa pessoa, ó meu Deus, e eu dou uma ordem em o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que se levantou contra a vida dela, para prejudicar, para roubar paz, para roubar saúde, para roubar alegria, para roubar prosperidade, para destruir os lares, para destruir as famílias, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora toda afronta, em nome do Senhor Jesus, toda afronta, em nome de Jesus, toda afronta caia por terra agora. Tudo aquilo que tem pesado a vida dela, tudo aquilo que tem pesado a mente, tem pesado o coração, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que se levantou e tem colocado essa pessoa em estado de alerta, de preocupação, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem, toda força maligna, toda carga negativa, toda ação diabólica, desaloja agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é teu da vida dela, espírito opressor, em nome do Senhor Jesus, espírito opressor, eu te dou uma ordem, sai da vida dela agora, deixa a vida dela agora, sai das mentes, sai dos corações, sai do que pertence a ela agora, em nome de Jesus. O mal que vem cercando a casa, vem cercando a família, vem cercando a empresa, vem cercando o trabalho, os negócios, o financeiro, em nome de Jesus, pode desalojar daí agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda seta de enfermidade, eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem, em nome do Senhor Jesus, saia, em nome de Jesus, toda força maldita saia, toda opressão maligna saia, todo levante, em nome do Senhor Jesus, saia, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cobre o teu povo com o teu sangue, ó meu Deus, cobre a tua igreja com o teu sangue, cobre essa pessoa com o teu sangue, cobre, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, por mudanças, eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por transformação, eu oro, meu Deus, eu oro por libertação, eu oro por curas, eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, para que, ó meu Deus, Senhor, aquilo que não estava andando volte a andar, aquilo que estava amarrado seja desamarrado, aquilo que estava embaraçado seja desembaraçado. Eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que aqueles que estavam na caverna, aqueles que estavam escondidos, ó meu Deus, saiam, sejam libertos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, sejam libertos do medo. Eu repreendo o espírito do medo, em nome de Jesus, o espírito da tristeza, da angústia, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, todo e qualquer tipo de pensamento, de sentimento contrário, maligno, eu determino que caia por terra, em nome de Jesus, caia por terra. Deixa a vida dela, em nome do Senhor Jesus, não é um pedido, é uma ordem, deixa a vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cobre o teu povo com o teu sangue, cobre a tua igreja com o teu sangue, cobre essa pessoa com o teu sangue, Senhor. Ó meu Deus, eu oro por cada uma, eu oro por cada pessoa, Senhor, eu oro por cada situação, eu oro, ó meu Deus, o Senhor, com o teu poder fez grandes coisas, com o teu poder, o Senhor nos deu a vitória, é isso que está escrito, Senhor, e é isso que eu creio em vitória, eu creio em resposta, eu creio em milagre, Senhor, eu creio no sobrenatural, eu creio, Senhor, eu creio, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor. O Senhor não nos chamou
ó meu Deus, para uma vida qualquer. O Senhor não nos chamou para um resultado qualquer, não, Senhor. O Senhor nos chamou para uma vida e vida abundante. O Senhor nos chamou para vida e vida plena. O Senhor nos chamou para mais. Eu creio nesse mais. Eu tomo posse desse mais. Em nome do Senhor Jesus, diga a Ele: eu creio, Senhor. Eu creio em coisas maiores. Diga a Ele: eu creio, Senhor, em vitórias maiores. Eu creio em respostas maiores. Eu creio em milagres maiores. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais para mim do que tudo aquilo que eu já vivi. O Senhor tem mais para mim, além daquilo, Senhor, que eu já alcancei. O Senhor tem muito mais para mim. O Senhor tem muito mais para minha vida. E eu tomo posse, Senhor, em nome de Jesus. Diga isso a Ele. Diga a Ele que você crê. O que é que você crê que vai acontecer? O que é que você crê que Ele vai fazer? O que é que você acredita que muda hoje na tua vida? Em nome de Jesus, toma posse. Toma posse da tua cura. Toma posse da tua libertação. Toma posse da mudança. Toma posse em nome de Jesus. Seja lá qual for a situação, toma posse. Em nome de Jesus, essa mudança acontece hoje. Essa restauração acontece hoje. Essa libertação acontece hoje. Hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia da caverna, ocupa o teu lugar. Saia da caverna, ocupa o teu lugar. Se posiciona. Assume aquilo que é seu. Assume aquilo que é seu. Aquilo que Deus já tem dado a você. E creia. Creia. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Diga isso: Deus do sobrenatural. Eu creio. Diga, declare isso. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Deus, creia, em nome de Jesus, creia, creia, creia. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, como eu creio, se eu creio em Ti, se eu creio. Sobrenatural, eu creio. Estenda as tuas mãos para cá, por favor. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada situação que se levantou, que seja convertida em vitória, em milagres, em definições, tudo aquilo que veio para te afrontar, para te prejudicar, em nome do Senhor Jesus, que seja revertido, convertido em crescimento, em progresso, em respostas, em definições para a tua vida. Em nome de Jesus, eu concordo com as tuas vitórias. Eu ligo, em nome de Jesus, as tuas vitórias aqui na terra, que elas sejam ligadas nos céus. Diga comigo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diga: assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.